Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas, todos os domingos pela manhã, e hoje a gente vai conversar aqui sobre direito, sobre a área agrária, que é a especialidade dessas duas profissionais aqui, a Thaís e a Menily. Thaís Soares e Menily Guerra, duas advogadas, são sócias entre si, e a gente vai falar bastante sobre a área em que elas se especializaram, a área a qual elas se dedicam, e a gente começa então dando um bom dia para as nossas convidadas. Menily, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Patrick, obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com você. Que bom, a honra é nossa. Thaís, bem-vinda. Obrigada, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Que bom, muito simpáticas, elegantes, e quero agradecer vocês terem tirado esse tempinho para estarem aqui conosco, aceitarem o nosso convite. Eu acho que o nosso bate-papo de hoje vai ser bastante interessante, principalmente para o empreendedor do campo, né? O empresário do campo, e nesse sentido eu quero até mandar um abraço para o Zé Mário, que é o esposo da Thaís, que é um importante parceiro comercial nosso aqui, através da empresa deles. Então, através de você, Zé Mário, dar um abraço a todos os produtores rurais e todos que trabalham nesse sistema, né, da área do campo, que é uma área para nós muito cara, né, muito importante, por ser um dos pulmões da nossa economia regional, um dos pulmões da economia do país, é o agro, e de forma que a gente tem um enorme orgulho disso, e um enorme respeito para todos que militam nessa área, seja diretamente nas fazendas, ou seja no sistema de empresas, né, que trabalham fornecendo os insumos, e também, obviamente, a mão de obra e todos que estão envolvidos nesse mundo. Menily, eu queria que você começasse explicando, né, como é que você enveredou para essa área. Vocês ambos são advogados, como eu falei, mas como é que foi que isso te chamou a atenção? E eu queria que você contasse também um pouquinho da tua trajetória aqui em Marabá, muito brevemente. Obrigada, Patrick. Então, na verdade, o meu contato com a agro é desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou neta de agricultor, filha de pecuarista, então a minha trajetória no agro vem da minha história de vida familiar, né? Sim. O meu avô era cafeicultor no Espírito Santo. E aí, no final da vida, ele faleceu recentemente, mas no final da vida vendeu tudo lá e decidiu investir nas terras que ele já tinha aqui no estado do Pará. E com o falecimento dele, a gente continuou tocando os negócios, né, da família. E no direito, desde que eu decidi fazer direito há 21 anos atrás, quando eu passei no vestibular, eu sempre tive essa intenção de trabalhar no direito ambiental. Mas durante a faculdade eu acabei me enveredando mais pro agrário, que é uma área um pouquinho diferente, e para o direito civil, mas há uns 3 anos eu resolvi focar no agronegócio, e aí advogar na parte ambiental também voltou com força nessa a nossa intenção de atender o produtor rural de forma ampla, né? Sim. De tudo o que ele precisar no direito. O ambiental e o agrário se convergem, né? Sim, em alguns momentos eles se conversam. A propriedade rural, em geral, ela precisa estar licenciada, então ela precisa estar regular tanto do ponto de vista agrário, regularização fundiária, quanto do ponto de vista ambiental. Então, enfim, são áreas que conversam muito, com certeza. Vamos colocar a Thaís na conversa também. Repita a mesma pergunta para você, Thaís. Como é que você se interessou por essa área do direito ambiental e agrário? Então, assim como a Menily também, eu tenho contato com esse mundo rural, né, desde a minha nascença. Meu pai também era pecuarista no Goiás e morava no interior, então a gente vive muito isso, né? E aí fiz direito, resolvi fazer direito, já estudei direito ambiental na faculdade, formei, vim para o Pará e aqui comecei a advogar de uma forma geral, civil, né? Eu gosto muito do processo civil, mas atuei muito no agrário e não atuava muito no ambiental.
e 18 anos de escritório de advocacia, quando, residindo aqui, né, na região, meu marido também muito do ramo agrário, rural, agropecuário, e eu vivendo isso no dia a dia junto com ele, e aí fomos adquirindo também propriedade rural. Então comecei a vivenciar assim, as dificuldades que o produtor rural encontra aqui. A região específica, o Pará especificamente, ele tem uma dificuldade nessa área. Me permite, as pessoas falam muito na rua que o Pará não é para os fracos, né? E vocês que são de origens, né, diferentes daqui, ou seja, já vieram para cá já adultas, né? Podem dizer como ninguém a diferença que é, não vamos dizer que seja para pior, né? Eu acho que apenas são realidades diferentes das realidades que outras regiões do país encontram. Isso, justamente. Não que seja pior, mas existe uma dificuldade, uma burocracia ainda muito grande Sim. em todo o sistema. Então, vendo essa dificuldade, automaticamente eu me enveredei para esse mundo, né, pela questão familiar mesmo. E agora eu e Menely assumimos, né, resolvemos fazer essa sociedade para atender o agronegócio. Eu ia perguntar agora, geral. Como é que vocês se encontraram para formar essa união aí? Eu e Menely, eu mudei para Marabá, eu vim do estado de Goiás, tem 19 anos. E tem 18 anos que eu advogo Sim. aqui. E a Menely foi uma das minhas primeiras colegas que eu tive contato, que eu tive afinidade, que eu conversava. E aí já surgiu uma amizade, essa amizade foi crescendo, nos tornamos amigas, mas até então não tínhamos cogitado trabalhar em sociedade. Ela trabalhava no escritório, eu trabalhava no meu, e sempre essa amizade. E quando foi o ano passado, ela falou, amiga, vamos abrir um escritório juntas, vamos trabalhar para o agronegócio? Falei, meu nome é pronto. E aí, no ano passado, a gente idealizou isso. Esse ano, nós começamos a realizá-lo em fevereiro. Uhum. E finalzinho de março, nós abrimos as portas do escritório em sociedade, mas sempre atuando. Que é o Soares e Guerra Advocacia. Isso. E não estão arrependidas, imagino que não, né? Não, nem um pouco. Meninas... eu nem ia entrar nesse ponto agora, mas diante da primeira fala de vocês, que a turma de casa já sentiu o alto nível do nosso bate-papo de hoje, os últimos 20 anos, vamos fazer esse recorte dos últimos 20 anos, eu acho que a realidade do produtor rural mudou muito, né? Geralmente a propriedade rural ela é uma empresa familiar por essência, né? Me corrija se eu estiver errado. Ela é uma empresa familiar por essência. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar até sobre sucessão, lá no terceiro bloco. Mas, enfim, eu penso que a realidade do homem do campo, embora os desafios você disse que são muitos e continuam sendo muitos pela burocracia, máquina pública, etc. Porém, hoje, muitos produtores rurais já têm o filho que se formou em administração, ou é agrônomo, ou é até propriamente um advogado, e que já é um nível de assessoria para ele maior, para profissionalizar essa propriedade rural. Então, assim, se por um lado ainda temos muitos desafios para vencer na parte burocrática, na parte da legislação, eu entendo também que a propriedade rural, vista como um empreendimento de negócio, ela também hoje talvez esteja mais preparada para os dias de hoje. Ou eu estou enganado, Menely? Não, acredito que você está fazendo uma leitura correta mesmo. Hoje, o estado do Pará está vivendo o que o sul do Pará viveu começou a viver quase 100 anos. O sul do país, perdão. Começou a viver há muitos anos atrás. Então, assim, a nossa ocupação aqui começou basicamente na década de 70, né? Sim. Entre 60 e 70. Estimulada pelo governo. Exatamente. Né? Aquela coisa, vai sem estrutura, abre tudo lá sem e os rigores da lei. Ocupar para não entregar, aquela...
e sem os rigores da lei. Então agora, passados aí 50 anos, né, a gente está vendo que essa regularização vem surgindo forte, até por exigência do poder público, e com isso as famílias foram crescendo, os filhos foram se estudando, se preparando, e essa é a preocupação, porque assim, muitas famílias já têm essa estrutura, já pensaram nesse futuro e prepararam seus filhos, mas essa realidade de formulação familiar, de forma da continuidade à atividade rural, ela ainda não existe em todas as estruturas familiares. Ainda é um déficit, é como se as pessoas vieram para cá, fizeram da atividade rural seu meio de sobrevivência, mas os filhos meio que ainda... o que a gente vê muito é que os filhos ainda veem aquela coisa, não, eu vou estudar e vou sair daqui. Não, sabe? O contrafluxo ainda não é a certeza. Ainda não. Esse movimento está acontecendo, mas ainda de forma tímida. A gente observa isso. Ainda não é uma visão de um negócio familiar, de uma empresa familiar, né? Que é isso que já acontece em vários lugares do mundo, né? E no Brasil vem acontecendo com mais frequência essa questão mesmo de estruturar a propriedade rural como uma empresa, entender que aquilo ali é um negócio. Ótimo. Né? Então, inclusive essa é uma dos nossos braços de trabalho. Um viés de vocês. E até, me desculpa, eu citei apenas a questão pais e filhos, né, os filhos voltando formados e tal, mas eu penso também que esse horizonte do proprietário rural, do empreendedor rural, aumentou no sentido também de eu preciso ter um bom agrônomo, eu preciso ter um bom escritório de advocacia me atendendo, um bom escritório de contabilidade, eu acho que também nesse sentido, não é isso? Isso, com certeza. Na verdade, a gente vê que com a modernização e com essa competitividade nacional, internacional, todos os produtores entenderam que o quê? Ele precisa produzir mais em menor espaço. Então, isso começa a se investir em tecnologias, em qualidade de pastagem, você começa a fazer manejo do gado em áreas menores, se chama a rotatividade do gado, e tudo isso vai levando a uma outra necessidade, que é a necessidade de um agrônomo acompanhar mais de perto o solo, né, ali a pastagem, o veterinário, o gado. Se você trabalha com boi, como é que você faz para engordar ele num menor espaço de tempo, com quais produtos? Perfeito. Então, tudo isso acaba levando o produtor, desperta no produtor aquela vontade e necessidade, né, de talvez, investir. Me permite, talvez o que era visto como um gasto antigamente, hoje já é melhor entendido como um investimento que vai otimizar esse seu trabalho. E o quanto antes o produtor rural entender isso, que não é um gasto e se trata de um investimento, maior o retorno dele, mais rápido. Né? Porque é justamente essa modernização no campo, essa estruturação no campo que vai dar mais condições para ele de produzir. Certo. Turma, quem ligou a TV agora já foi o nosso primeiro bloco. Vocês já viram o alto nível aqui do nosso bate-papo hoje com essas profissionais altamente capacitadas aqui, a doutora Thaís Soares, a doutora Menely Guerra, duas advogadas da área ambiental e agro, né? São duas especialidades em que elas trabalham no escritório delas e aceitaram estar aqui conosco hoje conversando. A gente vai para um rápido intervalo e peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com observadores aqui na telinha do SBT, quero lembrar você que os nossos programas anteriores estão disponíveis na íntegra lá no YouTube. Você digita Observadores Marabá, dá um joinha lá pra gente, já segue, e os nossos bate-papos estão lá na íntegra, os programas passados e também o de hoje, no qual a gente está recebendo aqui essa dupla de profissionais da advocacia, a doutora Thaís Soares e a doutora Menely Guerra, que são sócias e trabalham aí nessa área do agro, né? E já sentiram aí pelo primeiro bloco a importância desse bate-papo que a gente
tem aqui hoje. Meninas, sempre um termo que a gente ouve muito aqui ao longo dos anos é a questão da paz no campo, da segurança jurídica, né? Principalmente a questão da segurança jurídica. Quando você investe em alguma coisa, você planeja, você, né, tem todo um planejamento, investimentos, etc. E, logicamente, para que o teu planejamento dê certo, você precisa também que, né, não sofra esbulho ou quaisquer outras situações, ocupações e etc. Como é que está isso hoje na visão de vocês? Vocês lidam com o INCRA também, imagino. Sim. Como é que vocês veem hoje o trabalho do órgão, reforma agrária? Como é que está isso tudo? Por favor, Menile, primeiro. De fato, a regularização fundiária tem avançado, né? Principalmente nos últimos anos. Recentemente, nós tivemos aqui em Marabá a entrega de, 2 anos atrás, salvo engano, entrega de 50 mil títulos, né? Foi um grande evento nacional. Isso é muito importante. A titulação de terras é muito importante. Nesse governo continua acontecendo a regularização e a regularização fundiária traz segurança para o produtor, para o posseiro, evita discussões e tensões no campo, né? Sim. Porque essas tensões acontecem justamente porque as pessoas têm dúvidas. É proprietário mesmo, não é? É grileiro? Ocupa de forma regular ou não? Às vezes uma acusação de que seja área da União. Exatamente. Existem vários processos de base possessória, de discussão de posse, em que essa é a temática. As pessoas, invasões de terra, sob a discussão sobre o manto de que a terra é pública e daqui comprovar isso. Não vou, obviamente, a gente sabe que o crime existe. Sim. Também, existem casos de fato. Criminosos infiltrados em movimentos sociais, isso é comprovado. E posseiros criminosos, né? Pessoas que a grilagem existe aqui na nossa região, existiu muito no passado e é claro que a gente não pode negar esse fato, mas a maioria das discussões sérias sobre posse aqui envolvem realmente pessoas que estão há 30, 40 anos produzindo na terra e que merecem ser ouvidas, né? E essa questão da regularização fundiária também, ela tem que ser vista como um atraso para o próprio Estado, sabe? O governo tem que entender isso. Existe uma necessidade dessa regularização fundiária porque isso trava muita coisa para o produtor em relação à produção, não só a segurança, a paz no campo, mas em tudo, em transformar ela numa empresa, né, exportação. Isso dificulta muito para o produtor. Obtenção de crédito. A obtenção de crédito. Me permite fazer um adendo na tua fala, que tem a ver também com o que a Menile falou. Quando ela fala assim, né, grande titulação, etc., para as pessoas que não acompanham tão de perto isso, é importante que fique claro para vocês que não se trata de títulos que as pessoas deixaram de ir atrás de se regularizar, não. Esse passivo ele tem a ver com problemas da própria União, né? Exatamente. Tanto da União, do Estado, né? Como a Menile colocou no bloco anterior, grande parte dos produtores que hoje produzem aqui no norte do país, eles vieram estimulados pelo próprio governo. Exato. E o governo nunca se preocupou em regularizar a vida dessas pessoas. Então, hoje nós estamos correndo atrás dessa questão e o produtor em si não tem culpa nenhuma. Né? Ao contrário, ele agora está tentando fazer com que a coisa aconteça. Então, mesmo havendo esse grande movimento de titulação aí, ainda está longe da realidade desejada. Né? Isso é um problema urgente na nossa região, no Pará. Quando nós também militamos em outros estados, né? E a gente vê uma diferença muito grande do trato mesmo, sabe? Com os órgãos públicos, a documentação. Existe uma dificuldade muito grande aqui e isso só vai ser resolvido realmente quando ocorrer de verdade a regularização fundiária. Perfeito. Vamos lá, já vamos mudar a chavinha de novo. Tem uma lista aqui de 100 perguntas para a gente conversar. Vamos ver se a gente consegue. Eu quero até parabenizá-las, vocês pelos perfis de vocês no Instagram e da própria empresa,
escritório de advocacia de vocês dão muitas dicas. E eu vejo que vocês têm focado muito na questão do direito em relação a bancos, financiamentos, renegociações, são importantes. E já para destacar, estamos citando bancos aqui, não estamos demonizando ninguém. Né? O banco é importante, o agente financeiro é muito importante, então não se trata daqui de tornar o banco vilão, não, né? Ao contrário. O banco vai lutar pelo dele e a pessoa pode lutar pelo seu também, que é aí que vocês se inserem. Eu queria que você falasse primeiro sobre isso, Thaís. Como é que vocês viram esse filão aí? Como é que está hoje o relacionamento do empreendedor rural, da pessoa que quer investir com os bancos? Olha, o que acontece? Nós estamos vindo de uma fase em que o produtor rural foi massacrado. Né? Veio a pandemia, vieram as estiagens severas, depois chuva demais. Verdade. E tudo isso, sabe, assim, ele prejudica o desempenho da produção rural. O planejamento. Quando você adquiriu um financiamento pensando num determinado panorama e o panorama não foi aquele. E o que acontece? O governo estava trabalhando com juros muito altos, né? Então, o que acontece? Endividamento do produtor, aquele que pegou um empréstimo, um financiamento, contando com uma safra assim, contando com uma pecuária de tal forma, vem uma estiagem severa, o gado não ganha peso, o preço do gado despencou, que a nossa região aqui ainda é muito pecuária, né? Então, o que acontece? Não consegue pagar o banco. E aí vem a questão, e agora tenho que vender meus bens e, né, entra o escritório de advocacia. Existe... Me permite mais um adendo. E imagino que até agora, quem ainda não tinha essa visão de, vou atrás de um escritório de advocacia para tentar mediar isso aí, talvez muitos tenham tentado resolver da forma que você está falando, né? Se desfazendo de bens e se inviabilizando. O que acontece? O pecuarista, ele tem um perfil, assim, muito conservador, né? Ele é muito sistemático. Então, a cobrança incomoda ele. São pessoas do tempo de que a palavra valia mais, né? Isso é muito bom. Isso realmente é muito bom. Mas ele precisa entender que ele não precisa sacrificar o bem que ele tem para poder pagar essa dívida. Porque nós temos o Manual de Crédito Rural, que ele diz claramente, é lei, que o banco tem que renegociar essa dívida, ele tem que alongar. Não é que ele vai abonar essa dívida, não é isso, né? Ele não vai dar o calote no banco. E o banco também vai receber, não é que o banco está sendo bonzinho, né? Então, ele tem esse direito de requerer esse alongamento, sabe? Então, a gente está tentando deixar isso bem claro, porque o endividamento no campo, ele está hoje em números estatísticos absurdos, já passou da casa do 1 trilhão. Então, assim, as pessoas estão ficando doentes. Então, essa necessidade que a gente sentiu na nossa região existe muito, sabe? Então, a gente sentiu essa necessidade de também poder ajudar o pecuarista, o produtor rural, sabe? As pessoas já estão procurando mais esse serviço de vocês nesse sentido? Bastante. A procura tem sido grande. Menely, ainda nesse sentido, a mesma pergunta. Eu entendo dos vídeos que eu assisti de vocês, né? Volto a elogiar, que são ótimos vídeos, que os mecanismos já existem, né? Às vezes as pessoas que não têm conhecimento de que elas estão protegidas, né? Existem, são antigos, tá? Só que novamente, primeiro, pouco se fala sobre isso, o direito no agronegócio ainda é um campo pouco explorado, nós temos ainda poucos advogados no setor, o produtor rural acaba sabendo muito pouco, conhecendo muito pouco dos seus direitos, de fato, e assim, o que nos chamou a atenção nós resolvemos explorar essa temática no campo a quantidade de adoecimento dos produtores rurais. Importante, hein? Nós atendemos clientes com depressão, com pensamentos suicidas, porque como a doutora Thaís disse, o produtor rural ele tem uma visão de mundo mais conservadora, ele não aguenta dever, da sensação de ter dívida, tá que o nome sujo, exato. Né? Então, assim, isso adoece muito as pessoas. Os números de depressão entre produtores rurais é altíssimo. E tem vocês estão no vídeo de 36%, alguma coisa assim, 32%. Exato. É muito alto. É assustador, de fato. Então, assim, essa situação, óbvio,
é uma oportunidade para nós, evidentemente, mas assim, para nós é muito mais gratificante atingir um ponto tão sensível. Não, só um rapidinho aqui. À vontade. Esses dias agora, tem uns 20 dias, nós conseguimos uma liminar e a Menina me ligou e falou assim: amiga, você não sabe a minha felicidade. Essa cliente nossa não dorme há 2 anos por causa disso. Verdade. Isso me deixou mais feliz. Nossa, na hora que ela desligou o telefone, eu falei, gente, que coisa gostosa, que coisa prazerosa você trabalhar, né, numa coisa que te dá essa sensação de gratidão, de que você realmente está ajudando, como a Menina ampliar falou. os horizontes também daquele produtor, né, que talvez até não estivesse desgostoso, né, e volta a acreditar no que ele está fazendo. Então, é um viés que deixa a gente muito feliz, sabe? É muito prazeroso de trabalhar. Certo. E eu vi vocês falando sobre a alienação fiduciária também? Sim. Como é que é isso? Então, só explicando rapidamente, a alienação fiduciária é uma garantia muito antiga, já existe há muito tempo. Por exemplo, se eu tomo um empréstimo de R$500 mil e o banco me exige como garantia a minha propriedade rural. Isso sempre existiu, né? Então, eu dou a minha fazenda em garantia e fica a cláusula de alienação fiduciária, que é, se eu não pago, o banco pode automaticamente resgatar a minha fazenda. Mas como funcionava antes? Antigamente, o banco precisava acionar o judiciário para que o judiciário determinasse essa alteração da propriedade, né? A fazenda, então, passa para o nome do banco, mas no processo judicial. Agora, atualmente, não. Atualmente, o banco notifica o produtor de que a dívida está vencida, e se o produtor rural não consegue ou não justifica ou não consegue quitar a dívida, o banco no cartório mesmo ele pode alterar a propriedade. Então, assim, é pesado, hein? Pesadíssimo. E desculpa, doutora Thaís, mas assim, por que isso é tão impactante para o produtor? Porque muitas das vezes, ao dar a propriedade em garantia, o produtor aceita uma avaliação imobiliária muito menor do que de fato vale a propriedade. Do que se ele realmente estivesse colocando à venda a propriedade. Exato. Então, assim, é muito grave, é algo que o produtor rural precisa ficar muito atento, tá? E procurar quanto antes seus direitos. É aí que vocês entram, né, Thaís? Exato. Justamente. Ou então, em outros casos também, que a garantia é muito maior do que o empréstimo tomado. E o banco executa. E ali o banco toma os procedimentos de execução, o valor a ser leiloado, enfim. Então, por isso a gente tem chamado muita atenção para esse alongamento de crédito. Porque antes, pelo menos, o produtor tinha uma possibilidade de defesa lá na justiça. E agora não, agora é no cartório, administrativamente. Então, se você percebe, a gente tem chamado a atenção do produtor rural, se você percebe que não vai conseguir honrar o seu compromisso no banco por algum problema de planejamento, né, de caso fortuito, força maior, que são essas estiagens severas, essas enchentes, né, o preço do gado que cai, não verificou que não tem condições, possibilidade de honrar o compromisso, procura um advogado. Isso adiante as fatos. Porque o banco hoje tem, e o banco tem toda uma estrutura jurídica para tratar de forma rápida. E tem a obrigação de negociar. Né? E ele sendo provocado para negociar, ele é obrigado a negociar. Então, é isso que a gente tenta mostrar para o produtor. É um direito dele, ele, lógico, cumprindo os requisitos. Perfeito. Mas que geralmente o produtor se enquadra nesses requisitos para alongar o seu crédito, né? Se completar? Eu ia chamar a atenção, você falou dessa questão de ser rápido, né? Recentemente nós tivemos um caso assim de que o débito a dívida da nossa cliente venceu em janeiro desse ano, em março o banco já tinha notificado e iniciado os trâmites para execução da alienação fiduciária. Tem sido bem rápido. Gente, quem ligou a TV agora, estamos conversando aqui com a doutora Thaís Soares, a doutora Menile Guerra, são advogadas, militam nessa área do agro e são sócias, né, num escritório de advocacia. Estão dividindo um pouquinho aqui do conhecimento delas e dicas importantes. Eu tenho certeza que você de casa está tomando nota e tem muita coisa bacana para a gente conversar no próximo bloco. Eu peço que você continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo. De volta
com o programa Observadores aqui no SBT. E você que ligou a TV agora, a gente está num bate-papo aqui com a doutora Thaís Soares e também com a doutora Menely Guerra, duas advogadas. E estão falando aqui sobre agro, sobre direito aplicado ao agro, ao ambiental. E um outro viés que eu vejo que vocês trabalham bastante e fazem muitos vídeos nessa área, e até eu já falei sobre isso aqui no início, que é a questão da sucessão, né? Como é que o empreendedor do campo, com a sua empresa familiar, que é a sua propriedade, está trabalhando isso hoje, Thaís? Como é que são as coisas? Então, como a gente já tinha falado anteriormente, existe uma necessidade de estruturar essas propriedades rurais, né, de forma a haver um planejamento sucessório para os filhos, né, os netos. E hoje a gente já tem trabalhado isso bastante no escritório, as pessoas já têm procurado, querendo o quê? Transformar as propriedades rurais em uma empresa, né? Por quê? Facilita a questão tributária. Sim. Né? Posso imaginar que essa coisa da holding que a gente tem ouvido muito também chegou no campo, também está na fazenda? Eu ia Com chegar certeza. nela agora. Então, surgiu-se a necessidade de criar empresas para administrar, né, esses bens. Então, a gente vem com o quê? Com a holding. A gente tem feito no nosso escritório justamente esse planejamento sucessório através de holdings para essas propriedades rurais. Às vezes tem até outros bens, outras coisas que aí a gente tem que fazer essa análise. É um caso, é tudo muito específico, né, dentro da holding. Cada caso tem que ser analisado de forma ímpar mesmo, né? Mas é isso, a necessidade que hoje o produtor rural vê de produzir mais, de crescer mais, e mais do que isso, de deixar um legado, de proteger o seu patrimônio. Porque se ele morre, nós todos estamos, né, suscetíveis a morrer a qualquer momento. E aí? Aí ninguém sabe de nada, ou o filho não trabalha ali na área, e como é que estão as finanças, não se sabe de nada. Cadê os documentos? Cadê os documentos? Então, cada vez mais surge essa necessidade de estruturar a propriedade rural, sabe? E isso vem com um planejamento sucessório também. Certo. Que é uma especialidade sua também, não é isso mesmo? Sim, sim. O planejamento sucessório, ele vem... Fala assim que o direito, ele... Primeiro as coisas acontecem no mundo real e depois elas vão para o mundo jurídico, né? Sim. Esse é um movimento dentro do agronegócio, porque o produtor, às vezes, ele se vê com herdeiros, mas sem um sucessor. Quem é a pessoa que vai suceder o negócio dele, que vai tocar a propriedade? Então, a gente fala muito sobre governança familiar lá no escritório, tenta orientar os nossos clientes, olha, você precisa fazer um sucessor, não só deixar herdeiro, né? Mas quem vai tomar conta? Quem vai sustentar o restante da família? Não, eu tenho um filho que não se mete na fazenda, mas eu tenho um que gosta. Então, prepara esse sucessor, né? E ver a propriedade rural como um negócio que de fato é. Porque isso é muito importante. As holdings não são, obviamente, para todos, né? Não necessariamente toda a propriedade rural vai virar uma holding, mas é uma estrutura jurídica um pouco mais complexa, mas que pode sim, tem sido cada vez mais utilizada aqui na nossa região. Várias famílias já trabalham com agropecuárias, que ainda não é um sistema de holding, mas já é uma pejotização, um termo que a gente usa, uma pejotização, já tem pessoa jurídica dentro da propriedade rural e é mais... E tudo isso entra no planejamento sucessório. Exato. Não necessariamente holding, mas você cria uma empresa agro, né? Então, isso a gente analisa de acordo com o caso concreto, a necessidade de cada um daqueles que nos procura, aquele cliente, o que é que vai se adequar mais? É uma holding, né? É uma agropecuária? O que é? Mas tudo isso faz parte do quê? De um planejamento sucessório, de deixar um sucessor
É como a Menely falou, você deixa muitos herdeiros, mas às vezes não deixa um sucessor. Porque acaba que o sonho do patriarca, às vezes, quando ele morre, vira um monte de gente vendendo vários pedacinhos de terra e acaba aquele legado que ele construiu e que ele gostaria de ter deixado, né, forte e sólido. Então, o próprio desejo dele, do legado nesse sentido... Ele pode fazer valer, mesmo com a morte. Ele pode fazer valer já agora, Exato, procurando um trabalho profissional para isso. Exatamente. E uma coisa que pega muito também aí o nosso cliente, porque quando a gente fala só de sucessor, então ele fala, depois que eu morrer... Tá. Eles se viram. Mas enfim, tem a parte tributária, que pesa muito também quando a gente transforma tira de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Então, são custos, né, que muitas vezes a gente consegue reduzir, principalmente dependendo de como ele já trabalhava antes. Num novo sistema, ele reduz muitos, consegue reduzir impostos. Então, assim, da ótica também tributária. Esse planejamento sucessório é muito importante. Certo. Meninas, dentro do âmbito dos contratos rurais, a gente tem questões de arrendamento, parceria, compra e venda, né? Arrendamento eu sei que é uma coisa que existe muito aqui. Como é que vocês veem isso aí? Há segurança jurídica nesse tipo de Sim, situação? com certeza. Assim... Por óbvio que tem muitos clientes nossos que fazem contratos de parceria, mas que na verdade são de arrendamento. Isso é muito o que a gente vê muito no escritório, tá? Contratos que evidentemente são de arrendamento, mas as pessoas tentam ali num jeitinho passar como se fosse uma parceria. Isso é muito perigoso do ponto de vista tributário, porque se a Receita Federal fiscaliza enfim, pode haver multas pesadas, então tem que ficar atento. Mas se o contrato é bem redigido, se de fato é um arrendamento e o contrato é feito de arrendamento, ou se é uma parceria e o contrato é feito de parceria, sim, são institutos muito usados no campo, que trazem, sim, segurança jurídica, com certeza. Eu estou de olho aqui nas coisas que eu estou deixando para trás, e eu vi que a gente deixou de dar uma dica que eu acho que é importante, e talvez você possa fazer isso, Thaís. A gente falou dos bancos, financiamentos. O que você poderia dizer para a turma de casa? Que cuidados ter na hora de lidar com o banco? Eu digo, no primeiro momento mesmo, procurar o financiamento. Que cuidados a pessoa deve ter? Então, já que a gente falou do pós, né, a gente não falou do antes, né, do cuidado antes de entrar no banco para assinar. O que acontece? Juridicamente falando, o que é um contrato? Contrato é a vontade entre as partes. Perfeito. Só que um contrato bancário só tem a vontade do banco. Quem vai ler um contrato de 70 páginas, de 50 páginas? E aí começa o primeiro erro, tá? Quando o produtor ele vai contratar. Primeiro, ele não entende aquele contrato. Uma situação de um cliente nosso mesmo, ele falou, mas o gerente do banco falou para mim que era 8,5%. E quando ele foi ver, era 12% ao ano. Então, a primeira coisa, ao se negociar um empréstimo junto ao banco, juros. Quais foram os juros contratados? Aonde eles estão escritos aqui? Onde está escrito que é tantos % ao ano? Entendeu? Eu preciso ver porque você assinou a cédula de crédito. Então, não que esteja tudo perdido, porque a gente verificando uma abusividade fora... Eu ia te perguntar isso agora. Tem direito à revisão também, periódica, não é isso? Tem. Dos valores. Uhum. Mas existem valores contratados, percentuais contratados que são legais. Exato. Entendeu? São a revisão legais. É só para casos de abusividade. De abusividade. Então, às vezes, você acha que contratou 5% ao ano, foi ver a 10% ao ano e não cabe revisão porque você assinou um contrato de 10%. E porque está dentro do limite legal do limite, legal. de juros. Voltamos à origem da minha pergunta. Justamente por isso que eu quis te perguntar isso, porque depois que assinou, o problema está feito, né? Então, havendo essa dificuldade, contrata um profissional, sabe, para te acompanhar, para verificar essa cédula de crédito, é recurso próprio, é recurso do governo, recurso próprio do banco, é do governo, porque tudo isso tem uma diferença na cédula, né? Então, se você tem essa dificuldade, contrata um profissional para verificar. Outra coisa também que a gente busca sempre orientar os nossos clientes é a questão da tomada responsável do crédito. Muitas vezes, nos últimos anos, aumentou muito a oferta de crédito, né? E com isso,
O gerente chega pro produtor, olha, tem disponível aqui para você, tanto. Às vezes ele nem estava pensando, ele nem estava contando em pedir dinheiro para tomar dinheiro do banco. E não. A promessa de que a burocracia vai ser pouca, né? A burocracia é pouca, o juro é baixo, é dinheiro barato. Mas aí enfim, ele não tem um planejamento para aquele dinheiro. Ele pega, mas é um juro baixo que, se não usado corretamente, juro é juro. Outra coisa que é muito importante que os nossos ouvintes saibam, Patrick, o Manual de Crédito Rural, ele protege o produtor rural que foi pego de surpresa por eventos alheios à administração dele, ok? O Manual de Crédito Rural, em regra, ele não protege o desvio de finalidade na aplicação de recurso que bancário. Que acontece muito também. Infelizmente acontece. Não só no campo, na cidade Exato. também. Então, eu peguei, fiz um projeto, peguei um crédito para custeio, tá, mas aí eu não tenho prova de que eu apliquei aquele dinheiro naquele projeto. Isso é muito perigoso. Aí a gente está... Você está assumindo a responsabilidade. O judiciário não faz milagre. A lei existe para proteger o produtor, mas dentro dos requisitos legais. Ele se documenta disso. No campo tudo é mais difícil, Thaís. Não, mas quando ele faz um custeio, por exemplo, ele pega o dinheiro para compra de insumos, para compra de reforma de curral. É feito um projeto para ele, né? Certo. Tem um técnico ali que monta um projeto, um agrônomo, então ele tem que saber que se aquele dinheiro for utilizado do jeito que ele projetou, e aí, por casos fortuitos, forças maiores, vontades alheias à vontade dele, como estiagem, né, a gente já falou, chuva em excesso, enfim. Aí, ou ele não conseguindo honrar o pagamento do débito dele, mas tendo executado aquele projeto. E aí ele tem nota fiscal. Ele tem nota fiscal do que ele comprou, ele tem nota fiscal do que ele investiu. Ele comprova isso, fala, eu fiz como estava no projeto, mas não estou dando conta de você tocou no ponto central, quando você fala aquela história que a gente sempre ouve, né, que o dinheiro não aceita desaforo, né? Já na medida que você pegou um empréstimo, é óbvio que está incutido também ali que você vai contratar profissionais para te assessorarem na aplicação daquele dinheiro. Exato. Quando você fala aí de tomada responsável do agrônomo, dos profissionais que estão atinentes àquela aplicação daquele recurso. O próprio banco, ele exige esse projeto, né, de um profissional para que o produtor ele já saiba ali o que ele precisa e o que ele tem que fazer. Né? Então... sim, existe profissionais para assessorar o produtor, né? Certo. Meninas, eu tinha uma lista aqui ainda, nós nem fizemos cócegas na minha lista, acho que a gente não chegou nem a 20% da quantidade de temas e perguntas que eu tinha colocado aqui, mas eu vou deixar vocês falarem, obviamente, para se despedirem do nosso público, mas já deixo aqui um desafio para vocês, de nós, em pouco tempo, aí, em 6 meses no máximo, nós fazemos uma parte 2 dessa nossa conversa aqui, porque eu gostei demais. Achei, primeiramente, parabenizá-las pelo alto nível de preparação de vocês para trabalhar nessa área, bem se vê pelas palavras e pelo desenvolvimento que vocês deram as respostas aqui do nosso bate-papo, que vocês realmente são profissionais muito dedicados a essa área, muito preparados para o que fazem. E comemoro como marabaense que nós estejamos nesse alto nível para que vocês, como vocês mesmos colocaram, né, deixar de o advogado que trata só de invasão de terra, né, para termos os profissionais que tratam a terra como no sentido amplo, né, de uma empresa e de uma empresa que precisa reinvestir, seguir em frente para crescer como comércio, como empreendimento comercial. Então, fico muito, muito feliz com isso. Mandy, obrigado. Imagina, Patrick, eu queria muito te agradecer por esse espaço, parabenizar pelo programa. A gente, de fato, de verdade, é uma honra muito grande para nós vir aqui. Falo por mim, pela Thaís. E estamos à sua disposição, por favor, nos convide sempre. Opa, então tá. Obrigada, querido. Obrigado.
Thaís também, já mandou um abraço novamente pro esposo dela, Zé Mário, que foi quem, aliás, nos deu a dica, né, de trazer você aqui, e ele estava certíssimo. Então, obrigado a você também, toda a turma da Brasil Rural, são pessoas muito queridas para nós. Obrigado pela tua presença aqui, Thaís. Obrigada, Patrick, muito obrigada pelo convite, nós estamos muito felizes mesmo, e de poder também esclarecer para o nosso público, sabe, essa necessidade. E eu queria rapidinho só falar pro produtor rural, o pessoal do agro, que está preocupado, que olha, as expectativas para 2026 são boas, pessoal, é crédito na praça, é juros baixos, é mercado externo abrindo as portas para nós, então fica firme, fique tranquilo que as expectativas são boas mesmo, viu? E muito obrigada pelo espaço, viu? Ainda ganhamos de brinde essa, né, uma palavra, né, para cima, de confiança, etc. Poderia até falar do cenário internacional, mas enfim. O produtor está meio cabisbaixo ultimamente com essa história do tarifaço do Trump. Exatamente. Mas a gente está bem confiante em relação a isso, que vai ser uma maré que vai passar. Segundo o economista Ricardo Amorim, o Brasil não tem como dar errado. Tem o ano que vem, diz que ele está ganhando por WO, mas ele está ganhando. Então é isso, pessoal. Adorei. Uma ótima última mensagem para a nossa turma de casa. Então, conversamos aqui hoje com a doutora Thaís Soares, doutora Menely Guerra. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso. Muito obrigado novamente. A você que nos acompanhou, um ótimo restante de domingo. Até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.